Oi meninas! Hoje chegou o dia de falar sobre o tão temido viés. Tem muita gente que corre dele, mas é um elemento que enriquece muito o nosso trabalho. Eu adoro, eu uso na peça que eu consigo enfiar viés, eu coloco. Eu acho que depois que a gente aprende a colocar e perde o medo, a gente começa a gostar muito de usar ele no nosso trabalho. E aqui eu trouxe alguns modelinhos que eu encontro no mercado, né, pra mostrar pra vocês. Tem o viés, assim, todo estampadinho. Esse aqui é da linha Kitchen, da Cinderela. E ele é feito de popeline. Ele é um viés bem bonito pra fazer batimão ou outras peças assim de cozinha. Ele é bem legal, ele tem uma estampa digital, então ela é muito bonita a estampinha dele. Tem assim, dourado de lurex. Eu sei que tem prateado também assim. Tem esse aqui, que ele é de cetim. Esse aqui é o comum, que a gente costuma usar, que é o de 25mm, de cor lisa mesmo. Tem assim também estampadinho xadrez, que é um dos meus favoritos, eu adoro os viés que são assim. E tem o viés fino, eu uso muito pouco, ele é mais para trabalhos tipo roupa ou coisinhas assim. Então eu costumo usar mais os de 25mm. E no vídeo de hoje eu vou tentar explicar para vocês a maneira que eu coloco, que eu aprendi a colocar e que eu acho mais fácil. Mas se lembre sempre, o viés, a colocação do viés, ela é puro treino, você tem que treinar muitas vezes. Então pega retalho aí de tecido que você tiver e vai treinando até ficar bom. Porque não tem outro jeito de aprender sem ser treinando, tá? Então vamos às dicas. Ó, gente, aqui eu fiz um moldezinho com algumas curvas de tamanhos diferentes, tá? Ó, tem umas curvas mais acentuadinhas e também com um canto reto aqui pra depois eu mostrar o canto mitrado pra vocês. E lembrando que esse vídeo ele é feito em parceria com a marca Cinderela, que é quem produz esses viés que eu tô usando, os que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo e também o que eu vou usar agora pra fazer essa demonstração aqui. Pra começar, eu sempre tive muita dificuldade em como eu começava a colocar o viés. Eu tinha visto muitos vídeos das pessoas falando pra dobrar a pontinha ou, sabe, colocar ela na diagonal, assim, dobrar. Só que eu nunca consegui, sempre na hora de rebater ficava feio e aí eu não gostava do acabamento. E aí eu comecei a fazer desse jeitinho que eu vou mostrar pra vocês. E talvez, se você não consegue também fazer esse comecinho como eu não conseguia, essa dica pode te ajudar. Eu corto um pedacinho assim, ó, do viés, de mais ou menos uns 6 centímetros, deixo ele dobrado mesmo. E aí eu coloco ele retinho assim, ó, no meu tecido. E aí eu começo a costurar o viés a partir do meio aqui dele, e aí quando eu termino, ele para aqui também. E aí em seguida eu jogo ele por cima, e daí eu já faço o acabamento. Então já é uma dica pra você começar aí a colocar o seu viés. Esse aqui que é o mais grosso, a gente faz assim, ó. Eu vou posicionar ele aqui, e a gente vai costurar ele bem em cima dessa margenzinha de meio centímetro aqui, que é onde tá a dobrinha do tecido. Tá? Costura bem na beirada, aonde acaba a dobra, aqui. Que daí ele vai ficar certinho quando você for rebater. Daí, na parte reta, é só ir costurando tranquilamente ali retinho, tá? Olha, agora eu comecei a chegar na minha curvinha. E aqui, o viés, ele já é cortado e enviesado para você poder ajustar ele nas curvas. Então, ó, segura com o teu dedo aqui o viés e encaixa ele na curvinha, vai puxando ele, mesmo que ele fique enrugado aqui pra cima, ó, não tem problema. O importante é que ele fique retinho bem aqui na parte onde tá a curva. Então, ó, segura com o teu dedo e vai costurando, e vai segurando a peça aqui também, ó, e empurrando ela pra fazer a curva. Isso aqui demanda um pouquinho de treino, tá? Então é isso que eu falo, que sempre que você treinar, vai ficando melhor. Então, vai segurando e costurando. Ele só não pode ficar enrugado aqui, tá? Mas o viés, ele costuma se adequar bem certinho às curvas. Daí é só costurando normalmente. E aqui na curvinha, ó, você não precisa ter pressa, tá? Vai costurando devagarinho, o importante é o teu trabalho ficar com um acabamento bom, tá? Então tem que fazer com paciência. Daí, ó, acabou a curvinha, só ir costurando retinho de novo. E essa técnica, ela vai valer para as curvas de qualquer tamanho, tá? Aqui eu tenho curvas mais abertas, ó. As que são mais abertas, elas são até um pouquinho mais fáceis de trabalhar do que quando a curvinha é muito pequena.
Mas é do mesmo jeitinho, sempre vai segurando com o teu dedo e encaixando o viés aqui, ó. Daí, com o tempo que você for se acostumando a fazer isso, vai ficando bem fácil. Ó, o importante é que ele fique, que ele não saia pra fora aqui do teu tecido e nem que ele fique pra dentro, fique sobrando tecido pra fora do viés. Ele tem que ficar bem certinho na linha do teu tecido. Aqui agora eu vou começar outra curvinha, ó, do mesmo jeitinho. Vai empurrando com essa tua mão aqui, vai empurrando o tecido pra ele fazer a curva e vai segurando o viés com a tua outra mão. E sempre seguindo aquela margenzinha ali do meio centímetro. Ó, agora eu vou começar aquela minha curva que é maior. Pra vocês verem, ela é até bem mais fácil, ó, porque no que eu puxo o viés aqui, ele já encaixa certinho na curva. Pronto, ó, tô com todas as minhas curvinhas costuradas. E lembrando que aqui eu tô usando um fio de cor diferente pra vocês poderem enxergar no vídeo, tá? Mas o ideal é que você use um fio da mesma cor do viés que você estiver usando, que vai ficar mais bonito. E também no começo, quando tô costurando não ficar tão retinha assim, se você usa o fio da mesma cor, ela dá uma disfarçada, então o acabamento fica mais bonito também. E aqui, ó, pra fazer o cantinho mitrado agora, você vai costurando reto. E quando faltar meio centímetro pra você acabar aqui a pontinha, pra chegar no fim da ponta, você para de costurar. Ó, eu parei a minha costura, daí agora eu vou dobrar aqui o meu viés pra formar uma pontinha, ó. O viés, ele tá reto, e aí eu vou puxar ele pra cá. E aqui, ó, a gente vai dobrar ele pra cima e vai formar um ângulo aqui assim, ó. E você pega e passa bem o dedo em cima aqui dessa pontinha e ele vai ficar marcado aqui assim, ó, no teu viés. Daí você vai passar uma costurinha bem em cima dessa marcação aqui. Você podia só jogar pra cá e pra lá direto e continuar costurando, que vai dar certo também, mas eu acho que dessa maneira o canto mitrado fica mais bonitinho. Depois que eu comecei a fazer isso, os meus começaram a ficar bem mais certinhos. Então aqui, ó, eu vou passar uma costurinha, dá uns 3 pontinhos aqui assim, só nessa linha diagonal que formou com a dobra que a gente fez. E daí depois a gente vai costurar o outro lado. Ó, gente, passei a costurinha aqui na diagonal e agora eu vou jogar o meu viés lá pro canto de novo. E daí a gente vai dobrar ele pra ele ficar reto aqui de volta, ó. Daí ele vai ficar desse jeitinho aqui. E daí agora a gente começa a costurar. Pode costurar daqui, a partir daqui do começo mesmo, usando a mesma margem que a gente já tava usando antes, que é com base nessa dobra aqui. Ó, gente, lembra de dar um retrocesso aqui quando começar, tá? Pra dar firmeza no teu ponto. E aqui, ó, já tô quase chegando aonde eu comecei a costurar o viés. Aí agora eu vou cortar aqui o meu, porque eu tô costurando ele direto do rolo. Cortei ali, ó. E agora eu vou dobrar essa minha abinha que tava sobrando aqui por cima do viés. Desse jeitinho aqui. E aí eu passo a costura reta até terminar. Cortei aqui os excessos e aí ele vai ficar desse jeitinho. Aqui o meu não sobrou muito e como essa camada que eu tô costurando não é muito grossa, eu não vou ter problema na hora de rebater ele. Mas se a peça que você estiver fazendo for muito grossinha e ficar alguma rebarba, alguma coisa aqui, você tem que cortar todo o excesso que sobrar pra fora do viés, tá? Ó, ele acaba aqui assim. Então se tiver algum tecido ou algum fiapinho de tecido sobrando, vai lá e corta tudo. E também dá pra você passar um zigue-zague aqui assim, pra daí na hora que você rebater, não acabar dobrando o tecido e você costurar
sobrando manta pra fora, alguma coisa assim. Então, passar um zigue-zague ajuda muito quando a gente tá começando. Eu fazia bastante isso no começo, até eu pegar prática, eu sempre passava um zigue-zague aqui bem na ponta, tá? Sem ultrapassar essa costura que a gente fez do nosso viés, só na pontinha mesmo, pra ele segurar qualquer rebarbinha que fique pra fora. Como o meu aqui ficou certinho, eu não vou precisar fazer isso. Mas você aí na sua casa, se você for fazer uma peça que sobre, pega e passa um zigue-zague que é mais garantido, tá? E agora, ó, eu vou começar a virar ele pro outro lado aqui. É só você ir ajeitando com o teu dedo, aqui ó, nas curvas. E também na parte reta. E daí, surge uma dúvida que muita gente me pergunta sobre como fazer essa costura que você vai rebater o teu viés não aparecer do outro lado, porque às vezes acontece. Você vai ver aonde está a tua costurinha, ó, a minha costura tá aqui, então quando eu for rebater o meu viés, eu tenho que cobrir essa minha costura, mas eu não posso passar a costura da hora que for rebater, eu não posso passar ela em cima, por cima dessa daqui. Então ela não pode ultrapassar essa de baixo. Então você tem que ir olhando ali. Então isso é prática, sabe? Você vai rebatendo e vai olhando onde está a tua costura aqui embaixo. E na hora que você for costurar a parte aqui em cima do viés, você tenta não ultrapassar essa costura ali de baixo. Tem sempre que ir olhando e prestando atenção onde que ela tá. Você nunca pode puxar demais o viés aqui, ó. Desse jeito aqui, se eu fosse passar a costura bem aqui na ponta, ele ia aparecer aqui pra fora. Então, ó, sempre dobra o viés usando a costura de baixo como base. Beleza? Essa parte aqui, aonde eu tinha começado, você só passa a costura normal, que daí o acabamento já fica bonito. E não tem problema nenhum. Eu vou começar a rebater ele aqui agora, então. Gente, aqui ó, quando a parte é arredondada, é só ir costurando normalmente. Quando você chega num cantinho que ele é mitrado, igual esse aqui que eu fiz, você tem que alisar aqui essa parte. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, você alisa aqui a parte pra cima dele e daí dobra aqui, ó, pra formar a tua pontinha. Beleza? Mas faz isso enquanto você estiver costurando. Ah, também é interessante, se você quiser, pode passar no ferro. Antes de rebater o viés, vai lá e acerta todinho ele no ferro antes e daí depois só costura. Que também facilita bastante quando a gente não tem muita prática. Ó, gente, enquanto for costurando, vai olhando onde tá a costura de baixo, tá? Pra você poder se basear na hora de passar a costura em cima e não acabar costurando pra fora. Ó, gente, daí vai ficando assim o nosso viés. Lembrando de sempre costurar com muita paciência, tá? Não precisa ter pressa na hora de fazer esse tipo de acabamento, porque se você fizer com pressa não vai ficar bom. Até eu que tenho experiência, quando eu faço com pressa não fica legal. Então é bom sempre ir com bastante calma, tá? Pra fazer o acabamento quando ele é assim com viés. E ó, gente, tá prontinho aqui. Olha aqui atrás. Aqui tá meio feio, que foi onde eu comecei a costurar e embolou o fio. Mas ó, ele não ultrapassou aqui o meu viés. Então, sempre... Por isso que é muito importante costurar com paciência, tá? Que daí o acabamento vai ficar bem certinho. E agora é com você, hein? Treina muito, pega aí o retalho de manta, de tecido, de qualquer coisa que você tiver em casa sobrando aí, que você vai jogar fora ou que você não usa, e vai treinando pra colocar esse viés, que vai sair. Eu garanto pra você que se você fizer com paciência e tranquilamente ali, vai dar certo, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixa aqui nos comentários se você ficou com qualquer dúvida. E até a próxima. Tchau!